Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, sempre bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, Ele é Deus, e não podemos nos esquecer disso nunca. Ele é o Senhor, e Ele é digno de ser glorificado. Nós queremos então começar hoje mais uma palavra aos casais. E hoje o nosso tema é muito mais que emoção. Muito mais que emoção é de fato o casamento e deve de fato estar presente no casamento. E para nós darmos então início, vamos orar ao Senhor para que possamos compreender, pela graça de Deus, aquilo que a palavra nos ensina para a nossa vida familiar, conjugal. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome para sempre. Te louvamos, bendizemos, glorificamos e agradecemos por tudo. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é digno de ser glorificado. E tudo que nós temos vem de ti. O Senhor é aquele que nos criou e nos deu tudo aquilo que podemos desfrutar, inclusive, ó Deus, a vida familiar. Ajuda-nos, portanto, a desfrutar com sabedoria. Ajude-nos, portanto, em todas as nossas necessidades para que vivamos esta vida familiar para a tua glória. Receba a nossa gratidão, nosso louvor e nossa adoração. E tudo isso, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, amados irmãos, nós estamos nas penúltimas segundas-feiras de cada mês ouvindo um pouco do que a palavra do Senhor nos diz sobre casamento. E o tema, como nós já falamos, de hoje é muito mais que emoção. Emoção que está muito presente nos relacionamentos, principalmente no que diz respeito ao seu início, lá no período em que os jovens começam a namorar, muita emoção está presente, há muita emoção em volta deste relacionamento que conduz até o casamento. Um casamento em que eles vão, inclusive, trocar alianças, né? Vão colocar aliança no dedo. É muita empolgação para chegar lá. Mas será que esses jovens sabem o que é aliança? Porque antes de casar, nós vamos ver que as muitas emoções fazem com que jovens façam promessas, inúmeras promessas, com o propósito de conseguir conquistar o outro e então concretizar o sonho do casamento. Normalmente se pensa, principalmente depois que o casamento se tornou um conto de fadas, se pensa no casamento como uma realização da vida de tal modo que parece que no casamento não existe problemas. E aí é aquele felizes para sempre. Mas não é bem assim. E todos os casados sabem que ainda que o casamento seja uma bênção de Deus, o casamento também sofreu os danos da queda lá de Adão e Eva. Então, nós precisamos saber lidar com ele. E por causa dessas emoções que costumam conduzir as relações, muitas pessoas, pensando que elas são a base do casamento, terminam sendo guiadas por elas. E não pensam no casamento como algo muito mais profundo, muito mais sólido que emoções que nos levam a até altos e baixos. Em um só dia, pessoas podem sentir alegria e tristeza. Em um só dia, pessoas podem amar e odiar, porque as emoções são volúveis. E o casamento ele não pode, portanto, ser guiado só por emoções. O casamento ele é uma aliança. Será que os jovens sabem o que é uma aliança? Ela não é o anel colocado no dedo. O anel que se coloca no dedo no dia do casamento é uma figura, é um símbolo de uma verdadeira aliança. A aliança real, a aliança verdadeira, ela está sendo estabelecida ali diante de Deus e não depende do anel, é claro. Ele é um símbolo. Em algumas culturas pode não haver o anel, mas a aliança vai existir. O casamento é uma aliança.
Só que a sociedade perdeu o significado pleno do que é aliança. As pessoas não convivem mais dentro de uma sociedade em que a aliança determina as relações. E isso é um sério problema. E esse problema nós podemos ver, por exemplo, na grande deficiência que a nossa sociedade tem com relação à palavra compromisso. A aliança é um compromisso, mas ela é mais profunda, porque a aliança ela é um compromisso para a vida toda, é um compromisso de vida. Mas os compromissos são coisas importantes. E eu creio que você sabe como a palavra compromisso, ela também está bastante maltratada. E não é difícil a gente perceber isso. Por exemplo, hoje nós precisamos fazer todo tipo de compromisso por meio de documentos. Por que isso? Bom, em parte pode-se dizer, por causa da organização. Sim, é verdade. Mas para muitos dos compromissos, não é a organização que é a razão de precisar de um documento. É o fato de que as pessoas não cumprem seus compromissos. Por causa disso, por as pessoas não cumprirem seus compromissos, o que acontece é que é necessário nós termos o máximo de segurança possível. Você vai fazer um negócio com alguém, vendendo um carro, uma casa, comprando, ou mesmo outro objeto menor, tendo em vista que você já ouviu falar de uma série de problemas em transações em que pessoas voltaram atrás, e lembro-me de que uma pessoa há um tempo nos contou e que foi enganada na compra de uma casa, porque a outra pessoa, uma vez que não houve uma documentação, terminou voltando atrás de forma ilegítima. Então veja, ela já tinha acertado, recebido dinheiro, tudo certinho, e no entanto ela voltou atrás. E, sem nenhum escrúpulo, ela simplesmente achou que o outro tinha o dever ou a obrigação de receber essa quebra de compromisso dela. Então, por causa disso, se documenta. Isso mostra como a sociedade não valoriza a palavra compromisso. A palavra compromisso não tem mais valor para a sociedade. Também podemos ver isso no número de processos judiciais. Há tantos processos judiciais por coisas pequenas. Bom, vamos pensar, por exemplo, você contrata uma empresa telefônica, internet ou um outro serviço qualquer. A pessoa, ela diz exatamente aquilo que está sendo prestado como serviço. Você tem direito a isso. Ok. Acontece que, de repente, eles quebram o compromisso deles e não oferecem exatamente aquilo que está lá. E você vai reclamar. A dificuldade é tão grande para você receber os seus direitos que pessoas entram em processos. E isso em relação a muitas outras coisas. Isso significa que a sociedade não valoriza o compromisso. A palavra não tem valor mais nenhum. E isso tudo afeta a questão da aliança conjugal. Uma sociedade em que o compromisso não significa nada ou quase nada, a aliança, que é algo muito mais profundo, porque é um compromisso de vida, é um compromisso solene, é um compromisso que só a morte pode encerrar, fica mais prejudicada ainda. Veja que também não é incomum nós temos falta de compromisso com coisas básicas, como, por exemplo, você marca com uma pessoa um encontro e ela simplesmente não vai. Nós temos o culto, que é um compromisso que o cristão tem com Deus, e as pessoas não vão. Programações em que elas se comprometeram. Olha, bota meu nome aí na lista, que eu vou. Chega num dia, cadê aquela pessoa? Ela nem disse nada. Ou então, minutos depois, antes, diz, olha, eu não vou. Ou seja, não há um zelo para com a palavra. A palavra compromisso não vale nada. E isso pode ser visto no dia a dia. Você que está ouvindo nesse momento, inclusive, aproveite para aplicar essa questão do compromisso ao seu dia a dia. Nós estamos tratando sobre casamento. Todavia, podemos aplicar ao seu dia a dia, porque a ideia é aplicável ao dia a dia das pessoas. Compromisso. Existe uma deturpação da ideia bíblica, que é a palavra tem poder. E alguns grupos começaram a usar esta expressão, a palavra tem poder, para dizer que tudo que você disser vai acontecer de tal forma e tal, e mistificaram a ideia palavra tem poder. Todavia,
a expressão ela continua sendo verdadeira. A palavra tem poder. Só que não é de forma mística que a expressão, ela de fato é real, ela é verdadeira. É de forma jurídica, legal. Ou seja, sabe aquela expressão que um criminoso ou um suspeito, ele ouve das autoridades quando elas dizem assim: você tem o direito de ficar calado. E tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Ou seja, a palavra dele tem poder. Tem poder de incriminá-lo. É nesse sentido que a palavra tem poder. Se você disse que vai, a sua palavra ela tem um valor jurídico, legal diante de Deus. Você não disse que vai? Então, se você não for, você quebrou diante do juiz uma palavra que tinha valor, que tinha poder. Esse é o sentido do poder da palavra. Porque a palavra ela não tem como ser quebrada. Ela tem que ser o que ela é. Jesus disse isso quando ensinou no Sermão do Monte que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Ou seja, a nossa palavra tem poder. É nesse sentido. Tem um poder legal diante do juiz de toda a terra, que é Deus. Quando alguém diz sim, ponto final. O sim é sim. Está dito. E no Antigo Testamento, então, nós somos ensinados a não votar. Olha, é melhor que você não prometa nada, não faça voto nenhum, do que você fazer um voto, fazer uma promessa e não cumprir. E isso não se aplica apenas a juramentos, a qualquer palavra. Jesus disse: o sim, sim, o não é não. Ponto final. Então, veja que a necessidade de reavermos a questão do compromisso para a nossa sociedade tem uma aplicação para todas as relações. Mas, mais profundamente, para a questão do casamento. O número de divórcios, o aumento do número de divórcios tem a ver com o esvaziamento do termo aliança, que na verdade praticamente saiu do dicionário, do vocábulo da sociedade, e também da palavra compromisso, em que as pessoas não sabem mais a profundidade do que significa a palavra compromisso, que tem um valor jurídico, legal, é algo que deve ser honrado, portanto. O compromisso é uma promessa que deve ser honrada. Mas, como nós falamos, a aliança ainda é mais profunda do que o compromisso cotidiano. Porque a aliança, ela tem um valor para a vida toda, tem uma relação com a vida. A aliança é algo mais profundo. Veja que, para nós começarmos a entrar na questão do casamento e a aliança, gostaríamos de ler Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Você que está em casa e pode ter acesso à palavra do Senhor, abra para acompanhar os textos, ainda que não serão muitos. Diz assim, Malaquias 2,14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha. Veja, o juiz de toda a terra é também testemunha, o que é grave. Porque uma coisa é você estar diante de uma testemunha que vai falar contra você no tribunal. Outra coisa é o próprio juiz ser testemunha. Ele não precisa de outra. E isso, inclusive, falando nos nossos dias. Se você cometer um crime e testemunhas virem, elas vão falar contra você, vão depor contra você no tribunal. Mas se você cometer um crime diante do próprio juiz, acabou, não precisa de testemunha mais nenhuma. A autoridade viu você cometendo um crime em flagrante. Então, Deus é testemunha. Ele é testemunha de tudo que nós falamos. Os nossos compromissos. Deus é testemunha. E ele diz, Deus, o Senhor, foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Então, veja que o casamento, a Bíblia chama de aliança. E a aliança, ela sempre tem uma relação de vida. Quando duas pessoas fazem aliança na Bíblia, não importa qual seja, é uma aliança para a vida toda. Por exemplo, nós temos muito antes Abraão fazendo aliança e prometendo que não faria mal nenhum aos seus vizinhos, porque Abraão peregrinou junto aos seus vizinhos, a Abimeleque, que
não fez mal, tratou bem, foi um bom hospedeiro, e ele então, vendo que Abraão era um homem de Deus, um homem que Deus abençoava, fez uma aliança. Outras alianças foram feitas. Por exemplo, nós temos Jacó e Labão fazendo uma aliança, porque Labão, melhor dizendo, viu que Jacó também era um homem protegido por Deus, até Deus revelou isso em sonho a Labão, e Deus o abençoava. Ele, vamos fazer uma aliança. Outras alianças foram feitas. Homens fizeram aliança entre eles. Davi e o Jonatas também fizeram aliança. A amizade deles era, então, firmada em uma aliança. Alianças foram feitas durante a história redentora. E toda aliança, isso é importante que nós frisemos. A aliança, ela tem algo singular que faz com que ela seja superior ao compromisso. É que o compromisso, ainda que ele deva ser honrado, o compromisso ele é passageiro. A aliança ela tem um valor para a vida toda. A aliança ela perdura a vida toda. E isso nós vamos ver, por exemplo, em Gênesis 24, que é uma das melhores expressões, Gênesis 15, que é uma expressão, a melhor expressão de aliança de vida, que foi uma aliança em que Deus fez com Abraão, Gênesis 15. O texto é um pouquinho grande, eu não vou fazer a leitura de todo o texto, mas vou ler alguns versículos rapidamente. Perguntou-lhe a Abrão, Deus prometeu descendência, e Abrão pergunta, Senhor meu Deus, como saberei que ele possuí-la? Mas o Senhor não fez aliança comigo. O Senhor me disse, mas como é que eu vou saber que isso vai acontecer? E então diz Deus, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Então, ele pegou os animais que Deus ordenou para um ritual de aliança. E então partiu, creio que você já deve ter ouvido isso, colocou os animais partidos em caminho, assim, um após o outro, para que fosse possível alguém passar no meio, e então esperou que Deus fizesse o rito da aliança, passar no meio dos animais, e então assim se comprometer numa aliança que, portanto, é uma aliança de vida, porque veja, os animais foram mortos ali representando os termos da aliança, porque a aliança sempre tem a ver com a vida. A aliança ela envolve a vida daqueles que estão se comprometendo, daqueles que estão fazendo a aliança. E Abraão fica esperando. E acontece o sonho, né? Deus dá um sonho a Abraão sobre o futuro dos seus descendentes, Israel, que seria escravo no Egito. E então, já no final, para a gente não precisar ler tudo, acontece que, versículo 17, sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Veja, ele cumpriu o rito. E Abraão não passou. A aliança feita de Deus para Abraão era uma aliança unilateral, porque no final das contas é uma promessa. Abraão ia fazer o quê? Não tinha o que fazer, só receber a promessa graciosa de Deus. E diz o versículo 18, naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, à tua descendência dei esta terra e assim por diante. Então, a aliança é um compromisso, mas é um compromisso de vida. A aliança é um compromisso para a vida toda. Então, esse significado precisa ser resgatado na nossa sociedade. Compromisso é uma palavra que deve ser honrada. A sociedade, inclusive, precisa rever seus compromissos. Dentro do próprio cristianismo, da igreja, constantemente eu me deparo com os irmãos sem compromisso. Diz uma coisa agora, amanhã é outra. Diz uma coisa agora, amanhã é outra. A gente nunca sabe. E aí, vamos fazer não sei o quê? Vamos. Eu não sei se vai dar certo. Por quê? Porque eu sei que, infelizmente, as pessoas foram esvaziadas do compromisso. Elas não se comprometem mais. A palavra delas é
completamente volúvel. Pode mudar a qualquer momento. Então, isso já é um problema. Mas a implicação mais profunda da falta de compromisso da sociedade é que o termo aliança foi esvaziado. Compromisso já não tem valor. Aliança, então, perdeu o significado. Aliança é um compromisso de vida. E a sociedade precisa resgatar isso. A aliança é um compromisso de vida. E o casamento é uma aliança, portanto é um compromisso de vida. Logo, a palavra divórcio, ela na verdade não existiria. A palavra divórcio, ela não poderia existir porque é uma contradição ao termo casamento. Porque o termo casamento é uma aliança de vida. Se é para a vida, logo é impossível existir o divórcio. Ela então é uma invasão de termo, porque ela entra em contradição com o significado de aliança. E essa contradição cria uma série de problemas sociais. Então, casamento é uma aliança. E é uma aliança entre um homem e uma mulher. Obviamente, a Bíblia é muito clara, um homem e uma mulher. Não existe outra forma de casamento. Esse é o casamento, o resto é invenção do coração pecador do homem que vive criando novidade para afrontar o Deus criador de todas as coisas. E essa aliança, aí vem um ponto fundamental. Ela independe de sentimentos. A aliança, que é o casamento, não depende de, eu acordei apaixonado, então tá tudo bem. Eu acordei com ódio, então vou me divorciar. Então, o casamento, que é uma aliança de vida, independe de sentimentos. Por quê? Porque a aliança, ela perdura para a vida toda e é ela que dá sentido ao casamento. É a aliança. E nós podemos ver essa aliança que independe de sentimentos em Gênesis capítulo 24. Em Gênesis capítulo 24 acontece o seguinte. Abraão já está velho e ele então quer encontrar a esposa para o seu filho. Inclusive preocupado que o seu filho não case com as mulheres de Canaã, porque Deus não quer que eles se misturem. A preservação da linhagem é fundamental, lembre, do Messias, Cristo Jesus. Então ele chama o seu servo mais antigo, manda para a casa dos seus familiares, para de lá encontrar, ou seja, da própria genealogia, uma mulher para Isaac. E isso tudo é colocado diante de Deus. Deus vai conduzir você para a mulher que ele quer que o meu filho Isaac case. Então, tudo isso é dirigido pelo Senhor. E nós sabemos da história, Gênesis 24, o servo vai, chega na cidade, e então ele ora ao Senhor junto ao poço, onde os animais recebiam água, eram refrescados, esperando que Deus dê direção, e inclusive para ver como Deus é fiel para com aquele que ele escolheu graciosamente, Abraão. E acontece que Deus guia, né? Nós já sabemos a história. Aparece a Rebeca, que é filha do irmão de Abraão, Naor. E então acontece esse encontro. Ela faz exatamente aquilo que ele pediu a Deus, né? Que Deus provasse ou comprovasse, desse um sinal de que ele estava dirigindo naquela jornada. E acontece tudo. E ele toma a Rebeca, depois de uma série de diálogos, para levar para Isaac. Ela quer ir para casar com Isaac. Observe aqui. Isaac não conhece Rebeca. Rebeca não conhece Isaac. Pela primeira vez ela está ouvindo falar sobre Isaac. Ela não sabe quem é. Nenhum deles conhecia Isaac. Ninguém estava em telefone, e-mail ou outros contatos para informar as novidades. E tudo é novidade para eles. Mas ela quer ir. Ela quer casar com um homem que ela nunca viu. Ela quer casar com um homem que foi aqui testemunhado pelo servo de Abraão, que é um homem escolhido por Deus para ser um instrumento de Deus no plano do Senhor. Ela quer casar com aquele homem, mas ela nem conhece. Ela não está apaixonada. Ela não está morrendo de amor. Ela não está sonhando com ele. Ela nem sabe quem é ele. Se é bonito ou é feio. Bom, a julgar pela família, ela deveria ter uma noção de aparência. Todavia, ela não sabe nada.
ela não sabe as características dele, ela não sabe se tem alguma coisa que desagradaria ela no comportamento dele, ela não sabe de nada, mas ela vai casar com ele. E aí, nós vamos para os versículos 63 a 67, que diz assim: Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Nem sabe quem é, vai casar com ele. Olha, é teu marido, viu? Aquele homem que você nunca viu e que está chegando ali é o teu marido. Prazer em conhecer, tá? Você vai casar já já. E ela questiona então para o servo, e ele responde: É o meu senhor. Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Então se colocou com aquele respeito que ela deveria. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito, contou toda a história, como Deus conduziu, confirmando de que realmente ele estava trazendo a mulher que foi escolhida por Deus, que Deus dirigiu para o casamento deles. Isaque, portanto, confiou. Observe que Isaque creu no testemunho do servo. Veja que havia honra nos compromissos, nas palavras, porque ele confiou no servo. Ele poderia ter escolhido uma mulher de qualquer lugar, mas ele confiou. Ele creu na direção de Deus. E diz o versículo 67. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Ele amou a esposa que Deus deu a ela, mas não havia nada anterior. A aliança entre eles seria suficiente. O amor com o qual deveria amar, é claro que aqui, muito mais falando da relação íntima entre eles, consolidando uma aliança, mas que, obviamente, diz respeito a tudo que a partir dali deveria acontecer. O que representa, significa, o que deve ser o casamento. Ele amou. Ele amou a mulher que Deus escolheu para ele. A aliança entre o homem e uma mulher independe de sentimentos. Veja, ele não tem por que morrer de amores por ela, nem ela por ele, nem se conheciam. Não há paixões aqui, mas há uma aliança e o significado dela estava intacto. Aliança, um compromisso solene de vida. Vou casar com ela, pronto. Ela será minha esposa por toda a vida. Mas é claro que você pode nesse momento pensar assim: mas que coisa seca, né? Então casamento é tão sem graça, é simplesmente uma aliança entre duas pessoas e não envolve emoção nenhuma. Não. Não é que o casamento, por ser uma aliança, ele expurgue, ele expulse, ele tire a presença de emoções. A questão é que o casamento não depende das emoções. O casamento ele não precisa de emoções para existir. Não é justificável a seguinte palavra: ah, eu não amo mais ele, então eu acho que o certo mesmo era me divorciar, não é, pastor? Ou ele: eu não amo mais ela, então o certo mesmo seria me divorciar. E aí a pessoa ouve assim: puxa, já que não há amor mútuo, né? Já que um não ama o outro, ficar casado mesmo sem amar é tão penoso, é tão sofrível, né? Acho que vocês têm razão. Não, não há essa justificativa. Por que não há essa justificativa? Porque a aliança se basta. O fato de existir uma aliança entre os dois é suficiente. Não precisa de sentimentos para justificar a aliança. Portanto, não tem mais sentimento, então vamos atrás deles. Está com alguns problemas, então vamos corrigir. Tem isso, então vamos lá. Ou seja, a aliança é suficiente. Ela é o casamento. O casamento está firmado em aliança. Ele é uma aliança. Isso é suficiente, basta. Mas nada precisa para dar bases ao casamento. Se qualquer coisa falta, ou qualquer coisa precisa ser melhorada ou corrigida, se vai atrás pelo fato do casamento ser uma aliança. É uma aliança, então eu preciso corrigir isso.
Ah, é uma aliança, eu preciso resgatar aquilo. Ah, é uma aliança, eu preciso ir atrás disso outro. E assim vai. Por isso que o divórcio ele é injustificável. Porque o casamento é uma aliança. E aliança significa compromisso para toda a vida. É um compromisso de vida. Só a morte pode dar fim à aliança. Nós vemos isso como nós mostramos na aliança entre Abraão e Deus, ou Deus e Abraão. E vemos isso até em outras alianças, em todas as alianças que nós encontramos no Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ver que eles têm uma aliança que é para a vida toda. Eles honram aquela aliança para a vida toda. Seja qual for o teor da aliança. A aliança é um compromisso de vida. Portanto, não justifica nada, né, nenhuma quebra dessa aliança. Mas é fato que o amor, ele deve estar presente no casamento, que é a aliança. Mas até isso a gente precisa avaliar. Que é amor? É aquela emoção que levou os dois a casar, tão cheios de desejos, sentimentos tão estranhos, que eles nem mesmo conhecem direito, sabem o que significa, paixões confusas, que num dia seguinte, quando alguém fez o que não gostava, parece que se transformam em sentimentos opostos. O que é esse amor? É importante a gente ver isso, porque se o amor estiver conduzindo o casamento, e o amor não compreendido, inadequado, ele poderá trazer problemas para o casamento. Então, uma aliança inquebrável, ela deve ter a prática do amor, mas não é um amor qualquer. É o amor que eu vou chamar de amor virtude divina, que nós recebemos porque somos imagem de Deus. Deus é amor, e nós amamos porque Deus é amor. Por isso, o nome, a expressão que nós consideramos ser a melhor para caracterizar o que é o amor bíblico é o amor virtude divina. Esse amor virtude divina, ele vem de Deus. E Deus é amor. E é um mandamento. Amar a Deus de todo o nosso coração, amar o próximo como a si mesmo e amar os irmãos em Cristo como Cristo nos amou. E veja, é um amor virtude divina. Mas para nós entendermos melhor a diferença entre o amor-emoção, que é o amor comum por aí, é o amor que qualquer um por aí mostra, é o amor que tem gente que diz que mata por amor, né? Então, para nós diferenciarmos o amor-emoção do amor-virtude divina, nós gostaríamos de mostrar dois textos que nós não vamos nos aprofundar também, obviamente, mas que nos ajudam a perceber a grande diferença entre amor-emoção e amor, virtude divina. Vamos para 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. Eu vou contar a história para não precisar ler todo o texto. Nesse capítulo, diz o versículo 1 que tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mo dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar. Veja, Aminon, que já estava emagrecendo, estava claramente com algum problema, diz para o seu amigo que o problema dele não era uma doença. É que ele amava a Tamar e não sabia como tê-la. Ele queria a Tamar para si, como sua mulher, e não sabia o que fazer. Amo Tamar. Esse é o amor-emoção, é amor-paixão. O que acontece é que o Jonadab dá uma estratégia para ele vai cumprir isso aí. E no momento certo ele consegue, pela força, inclusive, possuir a Tamar. Então, ele consegue aquilo que ele quer, se deita com ela, mas diz o texto que depois que ele se deitou com ela, versículo 15, depois Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela que o amor
que ele lhe votara. Percebe? Ele morria de amor por ela. Depois que ele conseguiu se deitar com ela, ele estava com a aversão maior do que o amor. Esse é o amor-emoção, que é aquilo que as pessoas se declaram comumente pelo mundo, em que as pessoas chamam de amor, mas que é isso aí. É essa paixão, é o amor-emoção. Observe que o amor-emoção, ele tem algumas características ruins. Veja, ele é volúvel. O amor-emoção, ele muda com as circunstâncias. Numa manhã, a mulher ou o homem está super feliz, está tudo bem, morrendo de amor, e aí postando tudo de bom no Facebook, e então, no decorrer do dia, o outro fez uma coisa que desagradou profundamente, aí no dia seguinte, tá lá no Facebook, eu odeio, e estão botando um monte de coisa ruim, e tá simplesmente expressando aquele sentimento de desagrado. O amor-emoção, ele é volúvel. Ele é volúvel. Ele muda com as circunstâncias. Se tudo está bem, está bem. Se as coisas não estão bem, então ele também não está bem. Porque ele é uma emoção. E as emoções, elas são volúveis. Elas ficam entre o alto e o baixo constantemente, a depender do momento. O amor-emoção, portanto, não é o amor de Deus. Porque o amor de Deus não muda. O amor-emoção, ele é egoísta, porque ele ama para ser amado. Veja, você vai atrás de alguém que desagrada você? Você escolhe amigos que são aqueles que você sabe que chateiam você? Pessoas procuram aquelas que são mais desagradáveis para casar? Não. A gente procura amigos por compatibilidade, por interesses comuns. Procuramos pessoas para nos relacionar porque elas nos agradam. Jovens procuram outras para casar porque algo de bom agradou. É sempre algo bom. Então, no final das contas, quando alguém diz assim, eu amo você, em geral, ele está dizendo assim, eu me amo tanto que eu amo você por me amar. Como você me faz bem, eu amo você. Percebe? É o amor egoísta, é o amor emoção. Você ama porque aquela pessoa faz você se sentir bem. Eu me sinto tão bem do lado daquela pessoa, parece uma profunda declaração de amor, né? Como ela me faz me sentir bem. Mas no final das contas você está dizendo assim, eu me amo tanto, que como ela me faz me sentir bem, então eu amo ela também. Então, na verdade, esse é o amor-emoção. Ele é um amor egoísta. Você ama porque a pessoa traz algum benefício para você. E no dia que ela não trouxer? E quando aquela pessoa chateia? Veja, pessoas que não trazem benefícios ou desagradam, pisam no nosso pé, criam problemas, são pessoas que a gente exclui do nosso grupo de amigos. Excluímos do nosso grupo social. Isso prova que o nosso amor é um amor emoção. Ou seja, se o amor fosse, como nós veremos, uma virtude divina, não excluiríamos ninguém pelo fato dela desagradar a nós. Porque o amor, virtude divina, não depende de circunstâncias e nem é egoísta. Não depende. Senão Deus não amaria a gente não, ó. Você ia ser a pessoa mais odiada por Deus, porque você é um saco e perturba Deus constantemente com seus pecados. Então, não tenha dúvida, o amor divino não é uma emoção, não é egoísta. De jeito nenhum pode ser este amor com que os homens costumam amar. O amor, emoção, ele é passageiro, pode acabar com o tempo. E aí pessoas casam, declararam profundo amor, profundo, juras de amor eterno. E depois de 10, 20, 30 anos, seja lá como for, coisas aconteceram e simplesmente elas dizem assim, acabou o amor. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. E como é que acabou o amor? Então não era amor. O amor jamais acaba. E nós vamos ver o texto para compararmos. O amor, emoção é passageiro. Ele acaba na noite seguinte, no dia seguinte, quando a pessoa faz algo que desagrada. Esse é o amor, emoção. E o amor, emoção, ele é sem associação com as demais virtudes. É uma mera emoção. O amor, por ser uma virtude, ele tem que andar em harmonia com todas as virtudes. O amor não pode andar em desarmonia com a justiça, com a santidade, com a verdade,
com a bondade, com a benignidade, com a paciência e assim por diante. Por quê? Porque sendo virtude, todas elas têm que andar em harmonia. As virtudes, elas não se anulam. As virtudes, elas são parte de um mesmo bloco. Tanto é que quando Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, diz assim, o fruto do Espírito é, veja que ele não diz os frutos do Espírito. Não é plural. As virtudes, elas são parte de um único fruto. É uma única realidade. É fruto ou vem de Deus. São partes de um e não múltiplos. Então o amor, ele tem que andar em harmonia com todas as virtudes. E o amor-emoção, ele não anda em harmonia com as virtudes. Ele é uma mera emoção. Ele independe das virtudes. Ele é só um sentimento. Por isso que ele é incoerente. Fulano diz que matou não sei quem por amor. Mas matar por amor, isso é incoerência. Porque o amor, emoção, ele está dissociado das virtudes. Mas nós encontramos na Bíblia o amor, virtude divina. Vamos para um outro texto que você deve imaginar qual seja. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículos de 1 a 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que retine. Amor. Mas que amor é esse? Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Amor. Mas que amor é esse? E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Veja, até queimar o corpo, dar as coisas aos pobres, mas tem que ter amor. Mas que amor é esse? Veja, não é um sentimento. Eu estou com tanta compaixão, e aí aquele sentimento, parece que é a sensação que é a virtude, não é a sensação que é a virtude. Amor que Paulo está mencionando, amor, virtude divina, não é uma emoção. E ele diz o que é o amor, versículo 4. O amor é paciente. Observe, o amor andando com as outras virtudes. O amor anda em harmonia com todas elas, porque elas são parte de um fruto. Não pode andar de forma desarmônica. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Então veja, o amor, virtude divina, não podem estar em contradição com as outras virtudes divinas. O amor regozija-se com a verdade. Versículo 6. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Percebe a diferença? O amor, emoção, acabou após a relação sexual com Aminon. O amor, virtude divina, jamais acaba. Independe de circunstâncias. O amor, virtude divina, ele é estável, porque não depende das circunstâncias, de modo algum. Fez bem, fez mal, o amor é uma virtude, então ele continuará existindo, ele perdurará. O amor, virtude divina, ele é altruísta, ele ama por ser bom. O amor, ele é bom em si mesmo, ele é uma virtude que é boa em si mesmo. E como anda em harmonia com todas as outras, ele só faz o que é bom. E é coerente com as demais virtudes. Portanto, ele não ama porque ele ama a si mesmo. Eu amo aquela pessoa porque ela me faz me sentir bem. Não. Ele ama porque deve amar. O amor ele ama porque o amar é bom. Ele simplesmente faz o que é bom, o que é certo. O amor, virtude divina, é permanente. Porque é uma virtude eterna de Deus. Ele permanece, ele jamais acaba. Ele não acabará com as circunstâncias, com o tempo. E ele anda junto com as virtudes divinas, como nós já falamos, porque ele é santo. O amor, virtude divina, é santo. É esse amor que deve estar presente na aliança de vida, nos relacionamentos. Ele independe de você acordar sentindo aquela paixão eufórica.
O amor virtude divina não depende dessa química, não depende de sensações. Ele é uma virtude. E ele pratica o que é bom porque é amor. Então, é esse amor virtude divina que vai preservar, inclusive, a aliança. Observe que é esse amor com o qual Deus nos ama. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo nos diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, olha, você, do jeito que você é, e Deus amou você. Portanto, o amor, virtude divina, não depende de circunstâncias, porque não tinha nada favorável para Deus amar você. O amor, virtude divina, não é egoísta, porque não tinha nenhuma vantagem em Deus amar você. O amor, virtude divina, permanece porque você continuou fazendo besteiras e Deus não desistiu de amar você. O amor, virtude divino, é santo. Observe que Deus castiga, que Deus repreende, exorta e assim por diante. Ou seja, ele não simplesmente deixa que o mal aconteça porque em nome do amor pode fazer tudo. Não, não. Ele é santo. Esse é o amor, virtude divina. É esse amor que ajudará a preservar a aliança. Observe. Não é ele quem vai dar razão para a aliança, porque a aliança, ela é um compromisso de vida. Ele não pode ser quebrado. Mas o amor, virtude divina, é quem vai adornar a aliança, dando à aliança graça, para que, beleza, motivação, para que ela seja sustentada. Para que o casamento continue, o amor, virtude divina, vai ser um grande aliado. Por que eu não posso me divorciar? Porque o amor, virtude divina, é bom. Ele não depende de circunstâncias. Ele não é egoísta. Ele permanece para sempre. E ele é santo. Então o amor, virtude divina, ele é um aliado da aliança conjugal, fazendo com que o homem seja motivado a ser fiel a essa aliança, mesmo com todas as circunstâncias adversas e contrárias. Assim, os casamentos perdurarão. Portanto, o casamento é muito mais que emoção. Casamento é uma aliança de vida e que encontra no amor, virtude divina, o aliado perfeito para, de fato, dar continuidade para toda a vida a esse casamento. Quer então que o amor faça parte da sua relação? Procure o amor, virtude divina. É ele quem vai ajudar você na sua relação conjugal. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Por tua graça, misericórdia e amor que nos alcançou e que perdura para toda a eternidade. Receba a nossa gratidão por tudo. E que o Senhor nos abençoe. Abençoe as famílias, os casamentos, para que eles de fato glorifiquem o teu nome. E que o Senhor, ó Deus, use a tua igreja para ensinar ao mundo o que significa uma aliança. E para que o mundo, ó Deus, perceba a diferença, ou possa ser conduzido à diferença entre o amor emoção e o amor virtude divina, que é este amor que recebemos do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Até a próxima palavra aos casais.